Boa noite, falando aqui, dia 3 de junho, vamos aproveitar essa semana para fazer o fechamento do mês de maio, né, que foi na terça-feira, e também o início do mês aí de junho, concluindo aí com a sexta-feira, tá? Então, alguns pontos aí, claro, para a gente falar do mês de maio, não mudou muito o cenário de aversão a risco, principalmente lá fora, né? As bolsas americanas terminaram no negativo, a Nasdaq caiu mais de 2%, S&P ficou 0 a 0, mas quando a gente puxa em reais, a gente teve uma queda mais expressiva do dólar no mês de maio, né? O dólar caiu mais de 4%, e o que aumentando essa disparidade de rentabilidade, gerando até algumas dúvidas aí de cliente, que a gente vai falar isso no final, mas essa disparidade maior. Então foi mais uma vez um mês de bastante aversão a risco, né? A gente teve uma entrada de capital interessante aqui na Bolsa Brasileira, pelos mesmos motivos, tá? Sem novidade. O real aí acabando sendo novamente uma moeda de commodity, né, com uma certa proteção, justamente não só pelo país ser muito representativo em commodities de maneira geral, mas também a nossa bolsa, né, ser bastante representativa em commodities, né. Acho que um exemplo grande aí que a gente tem é o setor de óleo e gás, petróleo aí subindo muito forte, e também as empresas de petróleo, tirando a Petrobras, que tem as suas particularidades aí por ser uma estatal e intervenção que a gente continua acompanhando, né, não muda a novela. A gente tem uma alta expressiva, 3R subindo mais de 40% aí no ano, até fazendo um certo hedge aqui pra gente, mas foi um mês aí negativo, novamente, por perspectivas aí da inflação bastante persistente, né? E o mercado tentando entender como vai agir o Banco Central americano, tá? Vale a gente mencionar alguns pontos nesse sentido. Eu acho que o primeiro, a gente começa a ver pelos resultados corporativos do mês de maio que a inflação aparentemente está atingindo o seu pico, tá? E por que eu falo isso? Se a gente olhar a maioria dos resultados, os resultados foram em linha ou um pouco abaixo, a sua grande maioria, né? As varejistas sendo muito impactadas com aumento de estoque, aumento de custo, tá? E aí a gente começou no final do mês passado, já no início dessa semana também, no início do mês, algumas empresas também de capital aberto indicando que vão reduzir o número de contratação e algumas até no sentido de demissão, né? A gente viu a própria Tesla aí anunciando hoje um corte de 10% aí da sua folha, né? Coinbase também, que anunciou que ia contratar basicamente o dobro de funcionários, também segurando, acho que muito para esse momento, né? Basicamente o que as empresas fazem é se preparar para o pior, né? E como que você se prepara para o pior? Reduzindo aí a sua queima de capital, os seus gastos, né? Isso até quando a gente puxa para Venture Capital está muito claro. Mostrei bastantes dados aí, a gente vê o capital sendo enxugado em Venture Capital, a maioria das empresas, startups aí que vinham um crescimento acelerado, queimando muito capital, também reduzindo seus gastos, demitindo aí de maneira muito acelerada, tá? E é o que eu falo, né? A gente não gosta muito da questão de queima de capital, principalmente startup, a gente gosta de investir em empresas aí que estão realmente entregando um resultado consistente, né? Claro que você tem uma queima aí até certo grau de capital para você ter o crescimento, principalmente uma empresa no seu início, mas não pode ser a qualquer custo, né? Então acho que o mercado vai mudar bastante nesse sentido, mas a gente começa a ver o pico sim na inflação americana, a gente vê isso na curva de juros que começou a ter uma certa estabilização para queda, e também os próprios dados de inflação estão mostrando isso, né? É claro que saiu o relatório dos Job Reports hoje lá nos Estados Unidos, ele veio mais acelerado do que o esperado, e é engraçado, né? Fazia tempo que eu não via isso no mercado financeiro. Quando vem dado muito positivo de contratação, a bolsa despenca, que foi o que aconteceu hoje, né? E o fato foi porque quando você tem mais contratação, você vai ter mais consumo e, consequentemente, pode ter mais inflação, então o mercado um pouco avesso a isso. No mês passado, aí, o mercado vinha caindo de maneira expressiva lá fora, principalmente até mais ou menos o dia 20, a gente estava caindo 21%, uma queda expressiva, mas só com os últimos 10 dias uma recuperação de 11% aí para o fundo, né? Principalmente por conta de preço, tá? Mas o que a gente ainda continua vendo é uma volatilidade no intraday muito, muito pesada, que isso é muito negativo para os mercados. Tem que tomar bastante cuidado, eu falo isso para todo mundo, quando o investidor vai tomar posição de curto prazo, porque realmente pode ser devastador. A gente vê o câmbio subindo e descendo fortemente no intraday, a gente vê as ações se comportando até muitas vezes mais volátil até do que os criptoativos, e criptoativo também, principalmente o Bitcoin, tentando segurar na casa dos $30 mil e não vem conseguindo, né? Chegou a 32 essa semana, caiu de novo para 29,
apesar de todo o fundamento de longo prazo, o curto prazo ainda acaba sendo um pouco incerto, tá? Entrando aqui na parte de Venture Capital, tem duas coisas que eu notei muito interessante aqui da gente olhar, vem um pouco do nosso paralelo também, né? A primeira é que os Venture Capitals e os Private Equities, né, que são os fundos que investem em empresas de capital privado, como a nossa área de Venture Capital aqui, eles estão começando a marcar para baixo, né, as empresas investidas, tá? Um exemplo isso, o que seria isso, é a Tiger Global. A Tiger Global que é um exemplo muito grande aqui para a gente, é um case de muito sucesso desde os anos 2000, investindo em várias companhias aí de tecnologia. Exemplo aqui no Brasil foi a 99, o próprio Nubank, tá? Tendo uma perda, a maior perda da sua história, caindo mais de 50% aí esse ano, justamente por isso, né? Investindo naquelas empresas de alto crescimento para vir abrir capital, e com essa alta na inflação muito acelerada, o capital seca, consequentemente, menos capital nessas empresas representa um menor valor de mercado, então essas empresas têm um impacto muito grande. Por que eu coloquei isso? Porque é o seguinte, isso é muito interessante para o investidor de longo prazo, porque representa uma oportunidade. Apesar de ter essa marcação, falar, putz, vou investir num fundo aí que caiu 50%, se você olha as empresas e o nível de qualidade que tem, olhando para o futuro numa janela de 5 a 10 anos, é realmente fantástico o tamanho da oportunidade. E dizendo mais, né, até os grandes investidores de bilhões e bilhões de dólares sofrendo bastante quando você tem essa cabeça mais de inovação, querendo buscar os cases vencedores para o longo prazo, tá? E o terceiro ponto aqui, aliás, o segundo, né, que eu mencionei, é para vocês olharem o episódio que a gente gravou do Gerando Alfa, lá com o meu amigo William, sócio lá da Evno, muito legal, falando da importância de diversificação internacional, tá? Quando a gente entra aqui na parte de empresas, a gente tem dois pontos aqui. A primeira, a Block, né, que é a antiga Square, anunciou aí a parceria para fazer o Tap to Pay da Apple. Quando anunciou isso ontem, subiu mais de 10%. A gente vê um upside brutal para essa companhia a nível global, tá? E ela que caiu aí mais de 70% desde o seu all-time high. Muito interessante, a gente que comprou ela, aumentou a posição. Eu sempre fico perdido dos meses, mas acho que foi abril, tá? Abril para maio. Então a gente vê um upside muito interessante. Um dos exemplos dessa parceria é pelo tamanho de usuários aí que a Apple tem, tá? Ontem saiu o resultado da CrowdStrike, que a gente colocou no portfólio aí, como eu falei no vídeo anterior, pela queda que teve nas ações, dá uma oportunidade muito grande de entrada. Só para vocês entenderem a disciplina, a gente basicamente esperou 2 anos para o preço ficar atrativo para a gente entrar nessa companhia, que na nossa opinião é a melhor empresa de cybersecurity do mundo, tá? Ela veio com um resultado muito bom ontem, tanto no top quanto no bottom line, lucratividade interessante, geração de caixa interessante, receita recorrente veio em 1,7 bi de dólares, expectativa era 1,6, tá? Aumentou o seu guidance para o ano, isso mesmo com esse cenário negativo, e o mais interessante, né, com preço atrativo, não barato, mas atrativo, ela que está com expectativa de projeção base aqui no nosso cenário também, de ter uma receita recorrente em 2025 de 5,5 bi de dólares, ou seja, estou falando de triplicar e um pouco mais aí, numa janela de 3 anos. Então um case aí fantástico, mesmo que está apanhando esse ano, caindo mais de 30%, para ver o tamanho da oportunidade que tem, né? Quando a gente investe em empresas, a gente tem que ter tal disciplina. Em cripto, né? Acho que o único ponto foi a Andreessen Horowitz, que levantou um fundo aí na semana passada de 4,5 bilhões de dólares, né? Como eu falei, o único setor que aumenta capital e ainda está em patamares elevados de funding é o setor de cripto, é o setor de blockchain. A gente vê como realmente o principal setor de transformação para várias cadeias aí de indústria. No mês passado para a gente, né, case positivo, a gente tem a 3R, que subiu 5% no mês passado, subindo mais de 40% no ano, chegou até a subir 50%, tanto com o aumento do preço do petróleo e também pela atratividade e crescimento da companhia para os próximos anos. A Nvidia ficou no 0 a 0 e o nosso hedge, né, engraçado falar aí que o nosso hedge representou para o fundo um benefício aí de 1,24%, a gente que tem uma posição comprada em Ibovespa para proteger via commodity de maneira indireta a nossa posição em tecnologia, tá? Na ponta negativa, muito por conta do resultado Unity, né? O resultado veio bom, mas o guidance para o ano foi diminuído por conta de pressão inflacionária, né? Como eu falei, essa empresa acaba se preparando para o pior, ela caiu 39%, está aqui marcadinho para a gente aumentar mais um pouco a posição também. E os outros 2 pontos na parte de cripto, né, que de novo aí sofreu um baque muito grande, apesar da gente ser muito otimista, tem que ter bastante convicção e disciplina no momento. DeFi aí que é o 35% e Ethereum 33%, tá? Então assim, para a gente finalizar,
Não muda muito o cenário, muita nebulosidade no curto prazo e extrema atratividade para o longo prazo. Então, disciplina continua sendo a palavra do momento e aquele olhar para o longo prazo, tá bom? É isso, um bom final de semana para todo mundo e aquele abraço.